Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de iniciar agradecendo. Logicamente, primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio. Agradeço aos nossos pastores, agradeço a liderança desta casa, desta igreja abençoada. E agradeço a cada um de vocês que estão conectados, que estão nos ouvindo, nos assistindo nesta noite. Porque se vocês não estivessem conectados, não estivessem nos assistindo, não teria motivo para estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus. E o tema da mensagem nesta noite, eu vou falar um pouco sobre o perdão. Perdão, uma palavrinha pequena, 2 sílabas, mas de tão grande importância, né? Então, nesta noite, nós vamos discorrer um pouco sobre o perdão. Quero pedir para os irmãos e para o público que está nos ouvindo, que abra a sua Bíblia, ou eletrônica, ou a Bíblia física mesmo. Aqueles que tiverem dificuldade, não tiverem o hábito de achar rapidamente as referências, eu vou pedir que os irmãos anotem, porque aí, se não conseguirem acompanhar, depois pode estar meditando e refletindo na mensagem. Amém? Com uma caneta e um papel, para ganharmos tempo, os irmãos anotem aí, depois nós vamos começar a pregação. Amém? Mateus 6,14, Marcos 11,25, Efésios 2,13, Efésios 4,32, Mateus 18, 21 e 22, e depois continua, Mateus 18, do 23 até o 35, Lucas 17, do 3 ao 5, Colossenses 3, de 12 a 13, Atos dos Apóstolos 7, versículo 60, e Lucas 23, 34. Anotaram? Amém? Então, nós vamos ler bastante referência bíblica hoje, nesta noite. Antes de nós lermos, quero comentar um pouco sobre o tema. Então, perdão. O que é perdão? Perdão é absolver, absolvição. Perdão também é remir, remissão. Para que fique mais simples, mais compreensível, perdão é soltar, é libertar, é deixar ir embora, é cancelar a dívida, cancelar a obrigação, é cancelar a responsabilidade. Perdão é isso. Se libertar, libertar-se e liberar também. Perdão é soltar a pessoa. E a vida do cristão, meus amados irmãos, a vida do cristão é liberar perdão. Esteja sempre disposto a liberar o perdão. Porque a falta de perdão atrapalha o nosso relacionamento com Deus e também atrapalha o nosso relacionamento com o próximo. A falta de perdão, ela bloqueia a nossa bênção. Os céus ficam de bronze para nós. Bloqueia as bênçãos do céu. Bloqueiam as bênçãos de Deus. Então, a falta de perdão é um problema bastante sério. A falta de perdão, irmão, porque na verdade o perdão é um processo. Você não consegue muitas das vezes perdoar em um dia, em uma semana, em um mês. É um processo. Às vezes demora 6 meses, 8 meses, enfim. Mas é um processo, é como uma construção, tijolinho por tijolinho. Então você tem que lutar, você tem que se sacrificar, você tem que
ficar focado, determinado em conseguir perdoar. E nada mais fundamental do que orar, pedir a ajuda dos céus, pedir auxílio de Deus, para que você se fortaleça e consiga perdoar. Mas o perdão é difícil. O ser humano, a natureza humana tem dificuldade de perdoar. Então, você tem que se esforçar. Esforça-te para que você consiga perdoar. E é importante perdoar. Mas o perdão realmente ele é um processo. Tem que ser voluntário, tem que ser intencional. É um sacrifício mesmo. Como lá no passado, que levava-se um animal, um cordeiro, um cabrito, da melhor qualidade, um animal saudável, sem mato, e derramava-se o sangue daquele animal para expurgar os pecados, para liberar perdão. Então, o perdão era conseguido com sangue. E Cristo já morreu por nós, derramou todo o seu sangue para nos perdoar. Amém? Então, irmão, a vítima perdoando o ofensor. A vítima, aquela pessoa que se sente vítima, que foi perseguida, que foi traída, que foi ferida, machucada, enfim. A vítima tem que perdoar o seu ofensor. A vítima tem que perdoar o seu inimigo, o seu desafeto. E ao invés de querer vingança, querer justiça a qualquer custo, você tem que decidir, tomar a opção de perdoar. E ainda tem que desejar o bem para o seu desafeto. Além de perdoar, você tem que desejar o bem para quem te desejou o mal. O perdão nos liberta da mágoa, da raiva, do ódio e do ressentimento. A pessoa talvez tenha te traído, rejeitado, abandonado, ou talvez tenha sido um bullying, enfim, muitos problemas que houve no seu passado, no seu presente. É impossível alguém não ter uma pessoa para que ela tenha que perdoar. E talvez você tenha mais de duas, três, não sei quantas pessoas. Talvez você tenha mais de uma pessoa. Mas é impossível alguém não ter uma pessoa, seja ela homem ou mulher, para perdoar. Quer seja na sua casa, quer seja no trabalho, quer seja dentro da igreja, quer seja aí fora, quer seja no lazer, no mundo. Alguém você precisa perdoar. Assim também como você precisa pedir perdão a alguém, ou talvez a algumas pessoas. Então, o perdão faz parte da nossa vida. Agora, a falta de perdão nos traz consequências gravíssimas, nos traz problemas muito sérios. Então, quando você perdoa, tudo muda ao seu redor e você se torna uma pessoa melhor. Eu me torno uma pessoa melhor. Quando você perdoa, você se torna um pai melhor, um amigo melhor, um esposo melhor, um servo melhor, enfim. Você se torna um homem, você se torna uma mulher melhor. E tudo muda ao nosso redor. Ao nosso redor tudo muda. Então, é importante que nós mesmos nos perdoemos. Você tem que se perdoar e você tem que perdoar o seu próximo, o seu desafeto. Então você tem que declarar: eu me perdoo. Eu te perdoo, fulano. Eu te perdoo, Bertana. Você diz o nome da pessoa e você perdoa ela em nome de Jesus. E você diz: eu reconheço que eu falhei, eu errei, uma palavra impensada, uma ação, uma reação brusca,
uma falta de sensibilidade, eu falhei com você, eu reconheço a minha falha e eu te peço perdão, te peço desculpas. E eu me comprometo, eu me responsabilizo, eu decido a perdoar. Aprenda com a Bíblia a perdoar. E sinta os benefícios de uma vida melhor, mais leve, mais feliz e mais saudável. A falta de perdão, ela nos traz insônia, angústia, depressão, infarto fulminante, câncer, úlceras, etc, etc, etc. Falta de perdão nos adoece. A Bíblia diz que apodrece os nossos ossos. Quem que liberou perdão na Bíblia? Inúmeros exemplos. José perdoou a todos os seus irmãos. A história de José começa lá em Gênesis, a partir do capítulo 37. Davi, porque Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele perdoava. Era fácil para ele perdoar? Eu acredito que não. Ele lutava, ele relutava, ele era determinado, ele estava focado, ele orava e ele perdoava. Ele era perfeito? Não. Davi era um pecador como eu e você. Davi, ele traiu um dos seus melhores soldados, ele traiu seu amigo. Davi, ele adulterou. Davi era um pecador, mas ele tinha esta qualidade: ele perdoava os seus inimigos. Estevão, todos conhecem a história de Estevão, perdoou. Jesus Cristo perdoou. Então, e existe também o contrário, existe aqueles homens que cometeram falhas terríveis. Eu não falei de Davi, mas tem Jacó, né? Que é Israel, né? Jacó teve o nome trocado por Israel. Jacó, ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão. E Labão, seu sogro, também o enganou. E vários outros exemplos, né, de mentiras, de engano, de traição. É necessário liberarmos perdão. E o perdão é como uma chave que abre duas portas. Eu vou repetir: o perdão é como uma chave que abre duas portas. O perdão abre a porta do céu e o perdão fecha a porta do inferno. Temos que aprender a gerenciar melhor as nossas emoções. Inteligência emocional. Domínio próprio. Perdoar é inteligente. Talvez o seu desafeto nem mereça o seu perdão, mas você merece viver em paz, viver alegre, viver feliz. É sempre nossa, minha e sua, a responsabilidade de sermos livres, felizes, alegres. É nossa responsabilidade vivermos em paz e termos uma vida mais sossegada. Então, eu libero perdão para a Maria, eu libero perdão para o José. Nós temos que declarar isso ao nosso desafeto. E fico livre desse sentimento de vingança ou de querer justiça a qualquer custo. Ouça isso. Nunca levante a espada sobre quem te pediu perdão. Eu vou repetir essa frase. Grave isso. Nunca levante a espada sobre aquele que te pediu perdão. Precisamos aprender, precisamos desenvolver, precisamos praticar, precisamos obedecer este princípio bíblico, esta ordenança. Por quê? Porque o perdão não é uma sugestão de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Perdão não é uma dica.
não é uma orientação, não é um aconselhamento, é um princípio bíblico. Perdão é uma ordem direta do nosso Deus. Se você quer ser abençoado, você precisa aprender a perdoar. Se eu desejo ser abençoado, eu tenho que aprender a perdoar. Por mais difícil que às vezes nos seja. Só num coração curado pelo perdão, o Espírito Santo pode operar plenamente e nos conceder os melhores dons e nos conceder a paz de Deus e a verdadeira alegria. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Você pode louvar e adorar a Deus por isso? Louvado seja Deus. Amém? Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa não é abençoado. Quem não perdoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Quem disser eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é o quê? Quem disser eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Então vamos para a palavra de Deus. Os irmãos já anotaram. Nós vamos ler até onde o tempo estourar. Amém? Vamos ler e meditar então na palavra. Abra lá em Mateus 6,14. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Compreendem isso? Se vocês perdoarem aos homens, o nosso Deus também perdoará cada um de vocês, perdoará a mim. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós, vos perdoará a vós. Então, percebam que há uma condicional aqui, é um condicionante. Se perdoar, será perdoado. Se não perdoar, não será o quê? Perdoado. Vamos para Marcos 11. Marcos 11, só um versículo, de número 25. Olha o que a palavra sagrada diz para nós. E, quando estiverdes orando, perdoai. Olha o verbo, está no imperativo, é uma ordem. Quando estiverem orando, perdoem. Quando estiverdes orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, quando eu e você estivermos orando, e no nosso coração, aqui, na nossa mente, nós temos a convicção que nós ou precisamos pedir perdão a alguém, ou precisamos liberar perdão para alguém que nos pediu perdão, é isso que o versículo está dizendo. Amém? Agora nós vamos mais para o final da Bíblia, lá em Efésios. Nós vamos ler o capítulo 2, um versículo, depois nós vamos ler o capítulo 4. Efésios 2, no versículo de número 13, a Sagrada Escritura diz assim para nós: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Isso é uma vitória muito grande. Então nós temos que orar agradecendo a Deus todos os dias por tão grande salvação, porque nós estávamos afastados de Deus, quilômetros, mas Deus nos amou primeiro. Deus nos religou a Ele através da morte do seu Filho, através do sangue de Jesus. O Efésios capítulo 4, no versículo 32, vai nos dizer assim:
Efésios 4, 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Volta lá no primeiro evangelho, Mateus 18. Essa passagem é muito importante, irmãos. Toda a palavra de Deus é importante, mas essa passagem, do versículo 23 ao 35, fala sobre o credor incompassivo. O credor incompassivo, ele é o credor injusto, ele é o servo injusto, ele é o credor mau, ele é o credor incompassivo, é o credor impiedoso. E outros sinônimos, né? Cada Bíblia tem uma tradução para esse subtítulo. Mas é muito importante nós refletirmos sobre essa passagem, porque essa história bíblica, o foco dela é o perdão. O teor dessa mensagem, essa passagem, esse trecho bíblico, é o perdão. Então nós vamos ler o Mateus 18, o verso 21 e 22 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse, dele quem? De Jesus, né? Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha a resposta de Jesus no versículo 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática vai dar mais ou menos 490 vezes no dia, em um dia. Ou seja, é para perdoar sempre. Perdoar sempre. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas a parábola do credor incompassivo, Mateus 18, do versículo 23 até o 35. Maravilhoso meditar nesta passagem. Agora nós vamos ler Lucas. Vai um pouquinho para frente aí. Marcos. Lucas, capítulo de número 17. O Lucas 17, nós vamos ler 3 versículos, o 3, o 4 e o 5, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas 17, verso 3: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Verso 4: e se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, 7 vezes no dia vier te pedir, vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Verso 5: disseram então os apóstolos ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. Amém? Colossenses, lá no finalzinho, perto de Tessalonicenses, por ali. Colossenses, capítulo de número 3, apenas 2 versículos, o 12 e o 13. Se você continuar lendo do 14 para frente, é maravilhoso, mas nós vamos ler só 2 versículos. 12 e 13 diz assim: Colossenses, capítulo 3, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade e mansidão, de longanimidade,
Olha o versículo de número 13. Suportando-vos. Muitas das vezes nós temos que suportar um ao outro. Você tem que me suportar, eu tenho que te suportar. É uma ordenança. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo, vejam a importância do perdão, assim como Cristo Jesus vos perdoou, assim fazei vós também. Amém, igreja? No meio da Bíblia, perto de Salmos, vamos ler um provérbio. Provérbios é logo depois dos Salmos. Isaías, Jeremias, é Provérbios antes de Cantares. No meio da Bíblia, Provérbios capítulo, ou Provérbios de número 28, o versículo é o de número 13. Amados irmãos, preste atenção nesse versículo. Preste atenção no que Deus está falando conosco nesta noite. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, nunca o quê? Prosperará. Mas o que as confessa e deixa, você tem que confessar o seu pecado, mas você tem que deixar de praticar o seu pecado. Você não pode ter um pecadinho de estimação. Você não pode, porque aquele pecado repetitivo, ele se torna uma iniquidade. Já não é mais pecado, ele torna-se iniquidade. Então, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém, igreja? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos para Atos dos Apóstolos, depois dos 4 evangelhos, lá no finalzinho. Atos de número 7, capítulo 7, e o versículo é o 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Esse adormeceu aqui é faleceu mesmo, morreu. Esse versículo está falando sobre Estevão. A grande marca do verdadeiro cristão é o perdão. Só quem é cheio do Espírito Santo é capaz de perdoar. Estevão perdoou. Estevão orou, intercedeu pelos seus inimigos e assassinos, inclusive por Saulo. E Deus ouviu e atendeu, porque mais na frente Jesus busca a Saulo e o converte, e ele se torna Paulo. A oração intercessória, ela é poderosíssima. Não desanime. Continue orando, sem esmorecer. O seu ente querido vai se achegar a Deus, porque a obra é do Espírito Santo. Amém? Está findando o meu horário. Gostaria de orar, mesmo que seja uma oração bem rápida, para passar a palavra para o nosso pastor. Soberano e eterno Deus, eu te agradeço por esta rica oportunidade, Senhor. E eu te peço, meu Deus, continue abençoando este ministério,
porque a obra é do Senhor, mas nós somos os teus servos. Continue abençoando a liderança desta igreja, continue abençoando a vida dos nossos pastores e suas respectivas famílias. Abençoe a saúde do nosso pastor Luiz Augusto Rocha. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, visita os enfermos nesta hora. Toca, Senhor, com a tua mão poderosa e forte em todos os doentes, meu Deus. Não só os que estão acometidos pelo Covid, Pai, mas por toda e qualquer sorte de enfermidade, meu Deus. Tenha misericórdia. Toca nessas pessoas. E sobretudo, meu Pai, eu também oro, meu Deus, esteja visitando todos os profissionais da área da saúde, assim como as suas respectivas famílias. Meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gostaria de passar a palavra para o nosso pastor Eduardo, para dar as considerações finais. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. Palavra maravilhosa que ouvimos aqui nessa noite: perdão. Quando nós perdoamos, o céu se abre em nosso favor. As bênçãos de Deus é derramada sobre a nossa vida. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, compartilhar essa palavra. Com certeza, uma palavra muito abençoadora, essa palavra, esse tema, perdão. Precisamos estar perdoando todos os dias, né? Para que Deus esteja purificando o nosso coração. Aleluia. Já estamos no término dessa programação. Com certeza Deus estará te abençoando em nome de Jesus. Já está te abençoando. Graças a Deus por isso. Amados, eu gostaria de dar alguns avisos aqui referente à obra de Deus, né? Devido a essa fase vermelha aqui na cidade de Campinas, os nossos cultos presenciais está cancelado por enquanto, né? Então, na sexta-feira, nosso culto online, na terça-feira também o nosso culto online, e domingo também, nosso culto online às 19 horas. Você é o nosso convidado para estar participando desta programação em nome de Jesus. Eu gostaria de orar para o término dessa programação, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa e sobre a tua família. Soberano Deus, neste momento, ó Pai, eu gostaria de interceder por cada um dos nossos ouvintes, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, derrama as tuas bênçãos, meu Pai. Aquele que tem contribuído nessa obra, Senhor, que tem dizimado, que tem ofertado, Senhor, eu abençoo em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Visita a nossa cidade, Senhor. Visita as autoridades constituídas, meu Deus. Visita o prefeito dessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, visita aqueles que estão no hospital, Senhor. O Miguel, meu Deus e meu Pai, que precisa de um milagre, Senhor. A Renata, meu Deus, que precisa de um milagre, Senhor, na saúde dela, Senhor. Visita, Senhor, os profissionais da área da saúde, Senhor. Esteja abençoando em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, Filho, Espírito Santo esteja com todos os nossos ouvintes, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.